Mário, assim que você puder gravar, está iniciando a gravação. Meu som tá bom? Tá ótimo o seu som, tá? Pessoal, bom dia então a todos. Gostaria de informar que a sessão está sendo gravada. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer que vocês estejam logados aqui para mais um SIG de Toxicologia Clínica. Também gostaria de agradecer à professora doutora Juliana por ter aceitado o convite. Informar para vocês que qualquer sugestão ou críticas ao nosso SIG, pode escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Eu deixei ali em notas compartilhadas, no canto superior esquerdo, né? Alguns comentários e alguns recados, fiquem à vontade. Informar também que durante a palestra, a professora Juliana, vão mandando dúvidas aí no chat ou, na ferramenta perguntas, canto superior esquerdo. Ao final da fala dela, a gente irá discuti-las. Também enfatizar que o SIG de Toxicologia Clínica é realizada pela Rede Universitária de Telemedicina e que estimula a integração e colaboração entre os profissionais da área de toxicologia do nosso país. E para a palestra de hoje, então, gostaria de apresentar a professora doutora Juliana Sartorello Carneiro Bittencourt Almeida. A professora Juliana ela irá falar sobre o tema atualização do tratamento da intoxicação por antidepressivo tricíclico. Doutora Juliana ela fez residência em clínica médica, especialista em toxicologia médica e medicina de emergência. Ela é plantonista do CIATOX de Minas Gerais e preceptora da residência de toxicologia médica do Hospital João 23 e mestre em infectologia e medicina tropical. Doutora Juliana, muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e poder trazer e compartilhar esses conhecimentos que você tem sobre a temática. Eu que agradeço, Camila. Hoje eu já posso pedir música, hein? Que é a terceira vez que eu tô aqui. É verdade. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom. Tudo certo aí? Tudo certo. Então, ótimo. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é um dos meus temas preferidos. É uma intoxicação que eu mais gosto de tratar, por antidepressivo tricíclico, porque eu acho que os recursos que a gente tem para o tratamento são muito específicos da toxicologia e a gente tem uma gama de recursos bastante interessantes. Então, é um tema que eu gosto muito, que me atrai muito, e eu espero que eu consiga passar essa empolgação aí enquanto a gente conversa sobre isso. Primeiro, vou falar um pouquinho com vocês sobre a epidemiologia e a fisiopatologia da intoxicação, rapidamente, para depois a gente entrar nessa parte das atualizações sobre o tratamento. Então, por que o antidepressivo tricíclico é uma intoxicação tão importante? Né? Então, vocês percebem que mais de 80% das intoxicações por antidepressivo tricíclico são intencionais. Em relação ao antidepressivo tricíclico que mais nos preocupa, a amitriptilina é responsável por 60% dos óbitos relacionados à intoxicação. Em primeiro lugar, a gente tem a amitriptilina, e em segundo lugar, a imipramina, como os antidepressivos mais causadores, tricíclicos mais causadores de óbito. 33% dos óbitos relacionados a intoxicações no Brasil se devem a antidepressivo tricíclico. Então, vocês veem que é uma parcela muito importante a medicações associadas a intoxicações relacionadas a medicamentos, né? E para vocês verem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente tem pouca intoxicação por antidepressivo tricíclico, porque é uma medicação pouco prescrita, ele é a quinta causa de óbito relacionada à intoxicação por medicamento. Então, vocês veem que mesmo nos países onde ele é pouco prescrito, ele ainda é uma causa importante de óbito. Na década de 70, a mortalidade chegava a 15%. Hoje, por causa dos recursos de tratamento que a gente tem uma grande redução nela. Isso aqui são os dados do CIATOX, né, que mostra, do nosso CIATOX de 2022, que mostra que 13% das intoxicações em 2022 se relacionaram a antidepressivos. Então, é uma parcela bastante importante, né? Ainda falando um pouquinho sobre as intoxicações no Brasil, 40% das intoxicações por medicamentos são por benzodiazepínicos, antidepressivos e analgésicos. Aí, antidepressivos estão incluídos os tricíclicos e os inibidores de recaptação de serotonina, né? Mas
Os antidepressivos tricíclicos são a medicação mais associada a óbito no país, então é uma intoxicação muito importante. E eu vejo isso no dia a dia da minha prática clínica, porque a gente percebe que os residentes, né, os médicos que não têm o traquejo, que não vivenciam a toxicologia no seu dia a dia, eles têm uma dificuldade muito grande de tratar e de entender as especificidades da intoxicação por antidepressivo tricíclico. Né? A gente faz cursos teóricos práticos de toxicologia aqui, e assim, já tem mais de 10 anos que eu e a Debal oferecemos esse tipo de curso, e o paciente que mais morre é o paciente do antidepressivo tricíclico, né? O paciente durante a parte da simulação. Então, assim, a grande maioria dos médicos que não têm experiência com essa intoxicação não dão conta de tratar o paciente de uma maneira adequada. E qual que é o perfil dos pacientes intoxicados? Bom, a gente tem que pensar que o paciente para quem foi prescrito o antidepressivo tricíclico, ou é um paciente que tem uma condição psiquiátrica, geralmente uma depressão, ou é um paciente com dor crônica, né, dor neurogênica, que também é um paciente que tem uma fragilidade emocional muito grande, e aí a gente já vê o risco da intoxicação, do uso dessa medicação para esse paciente. Como eu já disse, a maioria das intoxicações são intencionais, a maioria dos pacientes que fazem a ingestão intencional das medicações já são usuários da medicação, 70% são mulheres, e essas mulheres têm uma idade média aí de entre 29 e 42 anos, quer dizer, são adultos jovens, né? Falando um pouquinho da farmacocinética e farmacodinâmica, que isso vai ser importante, inclusive, para a gente discutir a parte do tratamento, né? Os antidepressivos tricíclicos são lipofílicos, se ligam fortemente à albumina, 90% a 95%, tem uma absorção rápida. A metabolização deles acontece no fígado, e eles têm um grande volume de distribuição, e isso, inclusive, interfere na questão de excreção por diálise, né? Não é um tratamento eficaz, mas ele demora a atingir os picos plasmáticos, a gente tem um retardo no esvaziamento gástrico em consequência dos efeitos anticolinérgicos, isso até é uma coisa que a gente vai discutir na parte de lavagem gástrica, né, que até pouco tempo atrás se dizia que devido a esses efeitos de esvaziamento gástrico, compensava fazer lavagem gástrica com um tempo maior, e a gente vai discutir isso. A meia-vida varia entre 10 e 80 horas, né? E na intoxicação, a meia-vida em média de 37 horas, ou seja, é um paciente que vai rebaixar, se ele rebaixar, ele vai ficar entubado aí por pelo menos 2 a 3 dias. A dose tóxica é uma dose baixa, né? 5 miligramas por quilo. Se a gente for pensar numa mitriptilina, 12 comprimidos já se relacionam a uma dose tóxica. Vocês veem que é muito diferente de uma intoxicação por benzodiazepínico, por inibidor de recaptação de serotonina, onde a gente tem uma distância maior entre dose tóxica e dose terapêutica, né? Ele não é uma droga dialisável, né? Como eu já disse, graças a essas características farmacocinéticas. Também não há aumento de excreção associado à alcalinização de urina e nem a hiperidratação. E qual que é o mecanismo de ação? O que a gente espera é realmente a inibição da recaptação pré-sináptica da serotonina e da norepinefrina para causar uma melhora no humor do paciente. Mas, além disso, a gente tem um acometimento de diversos outros neurotransmissores que vão levar aos efeitos colaterais, que são quais? Então, o paciente, geralmente, na primeira hora, ele cursa com agitação e delírio, quando a gente vai pensar no sistema nervoso central. É um paciente, durante a primeira hora, vai apresentar agitação, delírio, alucinação, graças ao antagonismo de receptor muscarínico, né, ao sintoma anticolinérgico. Passada essa primeira 1 a 2 horas, o paciente evolui geralmente com sedação, diferentes graus de sedação, que podem chegar inclusive até o coma, por antagonismo de receptor de histamina. E, além disso, a gente tem um rebaixamento do limiar convulsivo nesse paciente por acometimento de canal de sódio, sistema nervoso central, propriedades antidopaminérgicas. A gente tem uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central que pode levar a convulsões. Então, no sistema nervoso central, a gente tem essa gama de alterações aí. E no coração? Bom,
a parte cardiocirculatória é realmente a parte que mata esse paciente, né? Esses pacientes geralmente morrem por causa dos sintomas cardiovasculares. Então, é um paciente que começa com taquicardia sinusal por causa dos sintomas anticolinérgicos. Eu tenho um bloqueio alfa-adrenérgico periférico que vai levar a uma hipotensão refratária, geralmente. Eu tenho o bloqueio de canais de sódio cardíacos, que leva ao alargamento de QRS e uma predisposição a arritmias malignas e a parada cardiorrespiratória associada a ritmos chocáveis. E também tenho no coração um bloqueio do efluxo de potássio, que pode levar a uma hipocalemia e também predispõe a arritmias, né? Dentre elas, a principal é a torsade de Pointes. Então, vocês veem que a gente tem um acometimento cardíaco bastante importante relacionado aí. Essa tabela eu gosto muito, até de um artigo que eu vou mostrar para vocês aqui, que fala do timing dos sintomas na intoxicação por antidepressivo tricíclico. A gente consegue estabelecer mais ou menos esses sintomas aí. É um estudo bem interessante desse artigo que eu vou mostrar para vocês, e isso ajuda, inclusive, a gente nortear e saber qual que é a gravidade do paciente que a gente está lidando. Então, geralmente, como eu disse, na primeira hora vão prevalecer sintomas de agitação, delírio, sintomas clássicos anticolinérgicos, né? Taquicardia, retenção urinária. A sedação, geralmente, ela começa a acontecer com 2 a 6 horas da ingestão, né? Então, geralmente, o paciente, após as primeiras 6 horas, ele não fez um rebaixamento importante de nível de consciência e é pouco provável que ele evolua com esse tipo de sinal. As convulsões também costumam começar a aparecer nas primeiras 6 horas e são um critério de mau prognóstico, a gente vai falar disso depois. E os sintomas anticolinérgicos e os cardiovasculares, geralmente eles aparecem nas primeiras 24 horas, permanecem nas primeiras 24 horas. Isso é até um bom termômetro para a gente, porque um paciente que chega teoricamente assintomático, só que com sintomas anticolinérgicos, é um paciente que a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem risco durante as próximas 24 horas de evoluir com uma arritmia cardíaca sem pródromo. Né? Vários estudos mostram que esses pacientes, mesmo sem alteração de sistema nervoso central, sem mostrar outros sinais de gravidade, eles podem evoluir nessas primeiras 24 horas com algum sintoma cardiovascular grave. A gente já teve paciente que ficou assintomático por 17 horas, mantendo sintomas anticolinérgicos, e fez uma fibrilação ventricular, uma parada cardíaca com 17 horas de evolução. Então, a gente, particularmente no nosso serviço, pacientes com sintomas anticolinérgicos, a gente mantém por 24 horas em observação, porque a gente já teve mais de um paciente assintomático que evoluiu com sintoma cardiovascular súbito aí, com muitas horas de evolução. Então vamos falar agora, né, sobre as atualizações do tratamento do tricíclico. Como eu já disse, gente, esses aqui são os artigos que eu usei como base, eu posso depois passar para vocês através do Camilo, né? Tem um guideline inglês, um guideline americano do tratamento no APH, que é bastante interessante. Esse guideline da American Heart, que é muito recente, né, do ano passado, que é sobre várias medicações que têm acometimento cardiovascular, e está bem interessante, e a questão do bicarbonato em pacientes com QRS alargado. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês, eu tirei desses artigos. Então, vamos lá. Então, começando, gente, a abordagem geral é a base, sempre. Né? Então, assim, a gente trata o paciente, não o intoxicante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o ABCDE. Então, no A, né, ver como é que está a via aérea desse paciente, posicionar, desobstruir, aspirar a via aérea, se tiver resto alimentar, ver se eu tenho alguma obstrução de via aérea alta por alimento, por secreção, ou mesmo por ingestão concomitante de alguma substância que faça lesão, né, por exemplo, um cáustico, fornecer oxigênio para esse paciente. No B, eu vou ver se esse paciente, como é que ele está do ponto de vista ventilatório, né? Se ele está precisando de oxigênio, se ele tem sinais de broncoaspiração. No C, que no caso do antidepressivo tricíclico é a parte fundamental para a gente, porque o que mais mata esse paciente são as repercussões cardiovasculares.
Eu vou avaliar a circulação, pulso, e aí muito importante no tricíclico, na primeira abordagem, eu já fazer um eletrocardiograma desse paciente. Inclusive, eu falo, quando eu faço treinamento no APH, nos pacientes do pré-hospitalar, que se a gente tiver a oportunidade de fazer um eletrocardiograma desse paciente na cena, é muito importante, né? Porque a gente não consegue ver, muitas vezes, o alargamento de QRS no monitor. E se a gente faz um eletro e vê que esse paciente está com alargamento de QRS antes de deslocar com esse paciente para o hospital, eu posso, de repente, já começar o antídoto, né, o bicarbonato, a gente vai falar mais sobre ele, e evitar que esse paciente, durante o deslocamento, evolua, por exemplo, com uma arritmia ventricular. Então, o eletro é muito importante na parte circulatória desse paciente. Se for um paciente que está evoluindo com rebaixamento de nível de consciência, é importante pensar em intubar, né, glicemia capilar sempre para esse paciente, e avaliar presença de trauma, presença de lesões, outras questões relacionadas aí. Esse paciente ele deve ser manejado num ambiente adequado, então, assim, é um paciente de sala de emergência e de unidade de terapia intensiva, se ele já chega com algum sinal de gravidade, né? Porque se eu for levar um paciente de um ambiente de enfermaria para deslocar ele para uma sala de emergência, eu posso perder um tempo precioso aí. Após avaliar esse paciente, eu vou ver se ele vai precisar de intubação ou não, ou por rebaixamento de nível de consciência, ou por broncoaspiração, ou porque é um paciente que está cursando desfavoravelmente. Se esse paciente tiver hipotensão, a primeira coisa que eu vou fazer é um teste volêmico, fazer cristalóide para ele, 500 a 1000 ml, para ver se ele responde, né? Porque geralmente, quando a gente tem a intoxicação associada a sintomas cardiovasculares, a tendência desse paciente é ter uma hipotensão refratária, mesmo a volume, então a gente tem que fazer esse teste. Corrigir glicemia, e se o paciente tiver convulsão, a medicação de escolha é o benzodiazepínico, a gente vai falar disso depois um pouquinho mais. Aqui, gente, eu só coloquei alguns trechos desses artigos que eu coloquei, né, falando exatamente que nos pacientes intoxicados, a estabilização deve ser realizada antes de qualquer outra coisa, né? Então, avaliação hemodinâmica, de vias aéreas, isso tem que ser corrigido prioritariamente. E aí, enquanto eu faço essa abordagem inicial, eu vou pensando nas outras questões relacionadas à intoxicação, né? Outra coisa que eu destaquei aqui é que pacientes, obviamente, pacientes com Glasgow menor ou igual a 8 devem ser intubados, e muitas vezes pacientes com Glasgow maior do que 8 devem ser intubados também, ou porque o paciente está hipoventilando, ou com comprometimento de via aérea, ou com convulsões refratárias, e pacientes com curso clínico ruim também devem ser avaliados para intubação. E o bolo de volume que eu já falei para vocês aí também. E o que nesse atendimento inicial que é importante para a gente na anamnese desse paciente? Bom, como eu já disse, o antidepressivo tricíclico mais associado a óbito é a amitriptilina, né? E esses pacientes, se eles já forem usuários, eles têm uma tolerância maior, então eles precisam de uma quantidade maior da medicação para evoluírem com sinais de gravidade. Se o paciente não era usuário, aqueles 12 comprimidos de amitriptilina já são uma quantidade muito preocupante para a gente, já se associam a esses sinais de gravidade todos, né? Então, quantidade, tempo de ingestão, né? Associação com álcool, drogas ou outras medicações, principalmente substâncias que fazem rebaixamento de limiar convulsivo e arritmias cardíacas, porque aí eu potencializo mais ainda esses sinais. As intercorrências no transporte são muito importantes de serem reportadas para o médico que vai receber esse paciente no hospital, porque, por exemplo, se esse paciente vomitou, eu posso pensar que ele pode ter broncoaspirado. Se ele convulsionou, é um critério de mau prognóstico, como eu já disse. Então, o paciente que convulsiona, ele tem uma chance maior de evoluir com alterações cardiovasculares. Convulsionou é igual a eletrocardiograma. E se ele teve arritmias também, obviamente, já é um paciente mais grave. Paciente com comorbidades cardíacas, são pacientes mais complicados, né? Com epilepsia, tudo que vai potencializar esses sintomas associados à toxicidade. E aí, quando esse paciente chega, geralmente, se ele chega precoce, o que a gente vai ver são esses sintomas anticolinérgicos clássicos.
A Paty, que trabalha comigo lá no Ciatox, ela fala quando ela dá essa aula, ó, se chegou um paciente para vocês com taquicardia, retenção urinária e midríase, até que se prove o contrário, esse paciente tomou um anticolinérgico e a gente tem que pensar no tricíclico, né? Então, eu coloquei aqui para vocês esses sinais que são muito importantes. Midríase, taquicardia e retenção urinária são sintomas anticolinérgicos. Esse paciente, então, vai evoluir com alterações do sensório desde a agitação até o coma. Ele tem uma tendência a fazer arritmia, hipotensão e choque, convulsões, né? Eu tenho que no exame físico descartar outros sinais de trauma e de aspiração pulmonar. E esse quadrinho aí é exatamente para a gente lembrar dessa questão do direcionamento da anamnese toxicológica, como é que é importante na avaliação desse paciente. E aí a gente entra nesse assunto que é sempre delicado, que é a descontaminação gástrica, né? Como é que o que a gente tem de mais novo fala sobre isso? Bom, primeiro que eu coloquei aqui, né, que nas nossas diretrizes que eu usei como bibliografia, o carvão ativado ele deve ser considerado em até 1 hora da ingestão em pacientes que tenham a via aérea protegida, e a gente tem que pensar no risco de aspiração desses pacientes. Doses múltiplas de carvão não devem ser consideradas, e a lavagem gástrica também pode ser considerada em até 1 hora de ingestão. A gente vai falar mais sobre isso. Qual que é o problema? É um paciente que tem um limiar bastante reduzido de convulsão e de alterações cardiovasculares. E a própria passagem da sonda nasogástrica pode induzir a essas questões, né? Então, pode induzir a convulsão, pode induzir a hipotensão por um reflexo vasovagal, pode induzir arritmias, também reflexas. Então, a passagem da sonda por si só nesse paciente já é um procedimento bastante arriscado. Porque esse paciente ele já tem uma associação com esses efeitos que eu já falei com vocês. Voltando então aqui, a lavagem ela pode ser considerada em até 1 hora, pesando-se riscos e benefícios, mas o que os artigos falam? Que não tem evidência clínica de benefício da lavagem na intoxicação por antidepressivo tricíclico. Na nossa prática, o que a gente faz no meu serviço, né? Muito raro a gente fazer lavagem gástrica nesses pacientes. Até porque, gente, a maior parte dos pacientes já chega para a gente com algum sinal de gravidade. E no racional disso, se o paciente chegou com sinais de gravidade, quer dizer que eu já tive uma porcentagem importante da substância absorvida no trato gastrointestinal. E aí esse procedimento pode ser mais lesivo do que benéfico para o paciente. Uma coisa que se fazia até algum tempo atrás, que era seriar o carvão ativado, utilizando a prerrogativa de recirculação interhepática, todas as evidências atuais falam que não tem benefício e nem indicação de carvão ativado seriado. Tá? Os estudos mostram que não tem benefício. Então, quando é que a gente realiza? Então, a lavagem gástrica até 1 hora em um paciente que tomou uma dose igual a superior a 5 miligramas por quilo que não apresente sinais de gravidade, por causa daquilo tudo que eu já falei com vocês. Só que, se eu tiver como fazer carvão ativado direto nesse paciente, ele é preferencial à lavagem gástrica, que é um discurso que a gente tem visto muito recentemente, né? Que entre fazer lavagem gástrica e carvão e fazer só carvão, prefira fazer só o carvão ativado, porque ele tem mais evidência de benefício do que a lavagem. Mas sempre, gente, em até 1 hora. E quando é que um paciente de tricíclico chega para a gente com 1 hora de ingestão? É muito raro. Então, na nossa prática clínica, no Ciatox Minas Gerais, é muito raro a gente proceder descontaminação gástrica nesses pacientes, porque na maior parte das vezes a gente entende que é mais arriscado do que benéfico. E aí, de propedêutica, né? O que a gente vai fazer para esse paciente? Dosagem sérica de antidepressivo tricíclico, a gente já tem isso também bem delimitado, que a gente não tem uma correlação direta entre a dosagem e a gravidade desse paciente. Né? Então, eu posso ter uma dosagem alta em um paciente que não vai evoluir com sinais graves e posso ter uma dosagem relativamente baixa e o paciente evoluir com sintomas cardiovasculares. Essas diretrizes que eu peguei trazem
essa frase e essa máxima que eu achei interessante, que o eletrocardiograma é preferível à dosagem sérica da droga na predição de complicações associadas à intoxicação. Então, realmente, a propedêutica que é mais importante para a gente é o eletrocardiograma. Né? Se tiver oportunidade, fazer na cena ou então nos primeiros 10 minutos de admissão. O eletro é muito importante, isso é reafirmado ao longo de toda a literatura que a gente tem aí. Além disso, gasometria, lactato, íons com foco principalmente no potássio, por causa da questão das arritmias, glicemia, hemograma e raio-x de tórax são os exames que a gente vai pedir inicialmente desse paciente. Falando mais um pouco sobre o eletro, já que ele é tão importante. Se eu tenho no meu paciente que tomou uma dose tóxica, gente, de hora em hora inicialmente, é importante fazer um eletroseriado, porque isso pode mudar muito rapidamente. E quais são as alterações do eletro que são importantes para a gente? O alargamento de QRS, geralmente ele é associado a um desvio terminal do eixo para a direita, que a gente vê melhor no AVR, eu vou colocar esse eletro aqui para a gente ver. Presença de arritmias cardíacas, dentre elas a torsade de Pointes. Quando eu tenho alguma dessas alterações no eletro, é um paciente que eu tenho uma relação direta com arritmias ventriculares malignas e esse paciente precisa de uma intervenção. Quando eu tenho um aumento do intervalo QT, já é diferente, é um sinal amarelo. Até um tempo atrás também, a gente fazia intervenção diante de um aumento do intervalo QT. Então, eu tenho um intervalo QT maior do que 0,48, eu tenho que intervir, eu tenho que fazer bicarbonato. Mas não, o que a gente tem na literatura hoje é que o aumento do intervalo QT sinaliza para a gente que a gente tem que avaliar o eletro mais de perto, né? Diminuir o tempo entre o eletroseriado, ficar atento a esse paciente, mas eu não intervenho num aumento isolado do intervalo QT. Eu só vou intervir, eu só vou tratar se o paciente tiver um aumento do QRS. Tá? Então, aqui o que eu falei para vocês é o desvio de eixo para a direita, que a gente vê geralmente melhor no AVR, né? E o alargamento de QRS, né, gente? Que é muito clássico. E o paciente que apresenta o alargamento de QRS, a admissão ou nessa evolução inicial, é um paciente que tem um potencial muito grande de evoluir com arritmia cardíaca. Aqui, gente, são umas correlações bastante interessantes que a gente tem. Então, um paciente com QRS acima de 100 milissegundos é um paciente que tem predisposição à convulsão. Também a depressão do sistema nervoso central. QRS maior que 160 milissegundos se associa a arritmias ventriculares, né? E aqui eu coloquei que o QRS acima de 120 milissegundos sinaliza para a gente uma necessidade de tratamento específico, mas é uma discussão que a gente vai ter agora, né, falando sobre o bicarbonato, que é o tratamento específico que a gente usa. Na grande maioria da literatura internacional que a gente tem, a indicação do bicarbonato é quando a gente tem um QRS acima de 100 milissegundos. Na literatura nacional, a gente usa um QRS acima de 120 milissegundos. Né? Então, a gente tem um hiato aí entre 100 e 120, que eu acho que fica muito à carga da experiência do profissional mesmo que está lidando com o caso. Né? Porque a evidência internacional e a recomendação internacional é acima de 100 milissegundos, e na prática do país, a gente geralmente faz acima de 120 milissegundos. E como é que a gente faz? Então, aqui, os 3 artigos de guidelines que eu consultei falam da importância do bicarbonato, e todos nós sabemos como é que o bicarbonato é importante nesses pacientes. Como é que ele deve ser feito? Então, eu faço, se meu paciente tiver um alargamento de QRS maior do que 100 a 120 milissegundos, então tem essa discussão aí, né, do valor. Num paciente que tem um choque refratário a volume, e aí algumas vezes eu costumo ver uma divergência aí nessa afirmativa. Geralmente, se eu fiz volume e o paciente não responde, eu já começo o bicarbonato. Tem muita gente que faz o volume, não respondeu, faz a amina, não respondeu a amina, entra com bicarbonato. Mas a gente vai ver mais para frente que a amina, ela não entra aí para a gente de uma maneira que deva ser priorizada em detrimento ao bicarbonato, não. Não respondeu a volume, bicarbonato. Obviamente, se eu já tenho evidência de arritmias cardíacas, eu também vou começar o bicarbonato e na vigência da PCR também. Como é que a gente faz o bicarbonato?
Então, a gente tem um consenso no bolos, mas a gente não tem um consenso relacionado ao pós-bolos. Então, vou falar o que a gente costuma fazer no nosso serviço. O bolos, gente, o consenso é 1 a 2 miliequivalente por quilo, né? O bicarbonato que a gente tem, 8,4% na maior parte dos serviços, isso é igual a 1 a 2 ml por quilo. Então, a gente faz esse bicarbonato puro, 1 a 2 ml por quilo. E o que a gente costuma fazer? Tem divergências na literatura, mas o que a gente mais usa no Ciatox Minas Gerais é iniciar o bicarbonato em bomba de infusão. Geralmente a gente inicia a 20 ml hora a substância pura. Tem muitas literaturas que falam para fazer uma diluição aí desse bicarbonato em glicose, 5%. A gente usa ele puro normalmente. E aumenta ou diminui esse bicarbonato de acordo com o pH sérico. Então, a gente precisa fazer uma gasometria desse paciente, periódica, aí, geralmente de 4 em 4 horas, ou dependendo da gravidade, eu faço com um intervalo menor. E o pH tem que estar entre 7,45 e 7,55 para eu entender que o bicarbonato está sendo efetivo para tratar esse paciente. E aí o ideal é que eu mantenha esse bicarbonato por pelo menos 12 horas, mesmo após o sintoma resolvido. Então, o paciente melhorou o largamento de QRS, eu ainda mantenho o bicarbonato por um tempo, até completar 12 horas, e suspendo depois para eu ter mais segurança. Claro que eu tenho que pensar que bicarbonato faz hipocalemia, faz hipernatremia, né? Predispõe a edema agudo de pulmão. Então, eu tenho que acompanhar todos esses efeitos colaterais para saber até quando o meu bicarbonato está sendo mais benéfico do que prejudicial para o paciente, tá? Então, as aminas, como eu já falei, né? O que a literatura fala para a gente? Que não tem benefício no uso de aminas, né, nos pacientes com choque refratário, mas que elas podem ser usadas como adjuvantes associadas ao bicarbonato. Então, é aquilo, eu não vou preferir a amina ao bicarbonato no paciente hipotenso refratário ao volume. Se está refratário ao volume, eu faço bicarbonato e posso, o paciente com choque refratário, associar a amina aí, tá? Mas ela não é minha primeira escolha em detrimento ao bicarbonato. E se o paciente não respondeu ao bicarbonato, o que é que eu faço? Que é aí que a gente vai falar mais sobre essas atualizações. Então, algumas estratégias que são aventadas aí. Glucagon, sulfato de magnésio, lidocaína, emulsão lipídica e ECMO. Glucagon, gente, não tem evidência científica atual que corrobora com o uso de glucagon na intoxicação por tricíclico. Então, não vai ser uma medicação que a gente vai pensar no paciente refratário a bicarbonato. Sulfato de magnésia. Se o paciente evolui com arritmias cardíacas, é uma medicação de escolha para tratar se for torsadepoam. Se forem outras arritmias cardíacas, pode ser usado o sulfato de magnésio ou a lidocaína. Em alguns estudos falam, inclusive, que o sulfato de magnésio é superior à lidocaína, mas a maior parte dos estudos ainda usam a lidocaína como primeira escolha para tratamento de arritmias ventriculares que não sejam o torsadepoam. A lidocaína, então, é o antiarrítmico de escolha na presença das arritmias cardíacas. E nesse caso, gente, da intoxicação por tricíclico, a amiodarona é contraindicada, porque como ela atua nos canais de sódio, assim como a própria intoxicação, assim como a substância, ela potencializa a toxicidade cardiovascular do tricíclico. Então, a amiodarona não é um antiarrítmico que deve ser usado nesses pacientes. A lidocaína é o antiarrítmico de escolha. E aí, gente, a emulsão que surgiu aí nos últimos anos, né, e que vem sendo revolucionária numa série de intoxicações. O que a emulsão lipídica faz? Então, em medicações lipofílicas que têm uma fase lipídica intravascular prolongada, acontece uma movimentação do fármaco, tanto o fármaco intravascular quanto o fármaco dos tecidos-alvo, para uma bolsa lipídica. Então, ela faz como se fosse, a gente brinca que é uma diálise intravascular. A emulsão lipídica é capaz de remover a substância do tecido e transferir para um bolsão lipídico, isso é o que se acredita, tá? E com isso a gente diminui muito a concentração sérica e nos tecidos de algumas substâncias lipofílicas e diminui muito a atuação, né, dos efeitos tóxicos da medicação. E o que eles falam sobre a emulsão lipídica no antidepressivo tricíclico?
ela não é primeira escolha, tá? Isso é muito afirmado por todas as diretrizes atuais que a gente tem. Então, a emulsão lipídica não é primeira escolha, mas em pacientes refratários com as medidas iniciais e ao uso de bicarbonato com sintomas cardiovasculares, ela é sim uma escolha interessante. E, inclusive, durante a PCR, é relatado o uso da emulsão lipídica na literatura. Então, também é um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória associada ao uso de antidepressivo tricíclico, a gente pode fazer, associado ao bicarbonato, a emulsão lipídica durante a parada cardiorrespiratória nesse paciente. Então, gente, a gente tem que, esses aqui são as diretrizes, e a diretriz principal que a gente usa, né, é do grupo de estudo da emulsão lipídica, né, um grupo de toxicologistas que estuda a emulsão lipídica em diversas medicações. Sobre o tricíclico, eles falam exatamente isso, de que não é a primeira escolha, mas em pacientes com sinais ameaçadores à vida refratários, ela deve ser utilizada, a emulsão lipídica, tá? É uma concordância moderada aí, né? O nível de evidência ainda não é um nível de evidência forte, mas diante de um paciente grave evoluindo para o óbito ou evoluindo com sintomas que são refratários do que a gente tem para tratar, a emulsão lipídica realmente é uma opção interessante. Como é que a gente faz? Geralmente a gente pega uma solução a 20%, e aí é importante quando a gente vai orientar, tem muita gente aqui que faz orientação por telefone, né, para os pacientes, para os médicos, a emulsão lipídica, em grande parte dos hospitais, fica na parte de nutrição parenteral, não fica na farmácia. Então, muitas vezes o profissional fala, eu não achei essa substância aqui no meu hospital, não. Então, a gente fala, procura na parte de nutrição, né? Procura, porque ele não é considerado um medicamento habitualmente. É uma solução de nutrição parenteral rica em lípides. Então, inclusive a gente, antes da gente padronizar a emulsão lipídica no João 23 como uma medicação, né, entre aspas, para tratar nossos pacientes, ela também ficava na parte de nutrição parenteral. Então, a gente vai demandar nessa solução de nutrição parenteral com lípides a 20%. Inicialmente, a gente vai fazer um bolo de 1,5 ml por quilo. A gente pode ser feita em acesso venoso periférico, tá? É importante a gente orientar que ela pode ser feita em acesso venoso periférico. E em caso de resposta, o ideal é que seja feita em acesso central, tá, gente? Mas se não tiver, porque é um paciente que provavelmente pode estar chocado, vasoconstrito, mas se não tiver, o acesso periférico pode ser realizado também. Em caso de resposta mínima ou ausente, eu posso repetir esse bolos até 2 vezes com um intervalo de 5 minutos entre eles. Uma questão que ainda não é consenso na literatura, mas que a maior parte da literatura fala, é não fazer infusão contínua. Não mostra evidência de benefício em infusão contínua, não. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3 bolos, dependendo da resposta do paciente, e ver o que vai acontecer com esse paciente. Efeitos colaterais da emulsão lipídica, geralmente, são relacionados ao local de infusão, tá? Então, inflamação, sensação de queimação local, né? Flebite, são os efeitos mais relatados. Existe uma fantasia aí de que a gente tem um aumento importante de embolia gordurosa, mas o que os artigos mostram para a gente que é um efeito colateral muito raro e muito pouco relatado na literatura. Tá? Então, geralmente, os efeitos colaterais, tem paciente que tem sensação de flush, né? Mal-estar, associado, inflamação do local de administração, mas a embolia gordurosa, que é o que muita gente teme, a gente não tem uma evidência forte de que ela ocorre associada, não. Eu vou falar mais de emulsão lipídica, gente, agora no final, mas só para a gente terminar de passar aí essas outras estratégias, a ECMO, né, que para a gente é uma solução bastante distante na maior parte dos lugares, mas o que as diretrizes falam que em paciente com repercussão cardíaca grave refratária, a ECMO é interessante, tá? Em pacientes com intoxicação por antidepressivo tricíclico.
Então, é uma possibilidade aí em locais que tem esse recurso. Aqui eu fiz um print para vocês do quadro daquela diretriz da American Heart, que é a mais atual que a gente tem, né, que fala sobre pacientes com intoxicação por canais de sódio, por bloqueadores de canais de sódio cardíaco, mas eles focam muito no tricíclico. Então, o que eles falam? Né? As recomendações: o uso de bicarbonato é a primeira escolha, né? Tanto para tricíclico quanto para outros bloqueadores de canais de sódio cardíaco, isso é interessante também. A ECMO é interessante, ela tem indicação, né? A lidocaína é o antiarrítmico de escolha nesses pacientes, e em pacientes com sinais graves refratários a outros tratamentos, a emulsão lipídica também deve ser uma escolha, tá? Então, os níveis de evidência aí, isso aqui é um resumo de estudo que eu falei para vocês aí. Convulsões, gente, como é que a gente trata? Então, como eu já disse, são critérios de mau prognóstico. Por quê? Porque se eu tenho um bloqueio de canal de sódio no sistema nervoso central, que pode se manifestar através da convulsão, provavelmente eu tenho ou vou evoluir com um bloqueio de canal de sódio cardíaco. Então, o paciente convulsionou, fazer eletro. Até 13% dos pacientes podem apresentar convulsões, então é uma porcentagem grande. Geralmente, como eu já disse, ela ocorre nas primeiras 6 horas, e também já disse para vocês que um QRS acima de 100 milissegundos se associa a risco de convulsão. Para tratar a convulsão é benzodiazepínico, tá? A fenitoína deve ser evitada, porque ela também atua em canal de sódio, também tem um potencial arritmogênico, então não tem indicação. Se um paciente refratário a benzodiazepínica, eu posso usar fenobarbital, mas a fenitoína ela deve ser evitada. E falando assim um pouco sobre a alta segura desses pacientes, um paciente que se apresenta assintomático. Assintomático, gente, quer dizer que também sem sintoma anticolinérgico, não é só sem sintomas de gravidade, né? Pacientes assintomáticos nas primeiras 6 horas após ingestão menor que 5 miligramas por quilo podem receber alta segura. Pacientes que apresentem sintomas anticolinérgicos, mesmo na ausência de repercussão cardíaco-neurológica, têm que permanecer por pelo menos 24 horas no ambiente intra-hospitalar. Lembrar sempre de fazer a notificação do SINAM, né? E, em caso de intoxicação autoprovocada, encaminhar esse paciente para avaliação psiquiátrica. Bom, agora, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente 3 casos que a gente teve no Ciatox. A gente já fez um tratamento, a gente já tratou esses pacientes com emulsão lipídica, uma porcentagem bem importante. Uma conduta que a gente já faz há alguns anos. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, basicamente, as alterações eletrocardiográficas, que eu acho que é bem importante para a gente conseguir visualizar essa questão. Esse primeiro paciente, gente, eu coloquei a evolução dos eletrocardiogramas, é um paciente que chegou com 2 horas de admissão, ele tinha sintomas anticolinérgicos e um ataque cardíaco sinusal, sem outras alterações, com 2 horas da ingestão. Com 3 horas da ingestão, ele evoluiu mantendo uma pressão normal, mas com um QRS alargado de uma maneira bem visível, né? Vocês veem aqui a questão também do desvio de eixo no AVR, para a direita, e aí a gente começou o bicarbonato no T3. No T5, o paciente já estava com o pH de 7,51 ajustado e já tinha o QRS dele, já tinha ficado estreito. Então, vocês veem, eu acho que é bem visível, né? Aí, alargou o QRS, independente de outros sintomas, começou o bicarbonato, a gente já diminuiu muito a chance de arritmia para esse paciente aqui. Esse outro paciente, eu vou pedir desculpa porque está invertido de baixo para cima, mas é porque a foto estava assim, não eram fotos separadas. Eu fiz uma foto em bloco do eletrocardiograma, então ficou um pouquinho confuso, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Então, no tempo 1, esse paciente chegou com 1 hora de admissão, de ingestão, então chegou bem precoce. Com 1 hora ele tinha um eletro mostrando uma taquicardia sinusal e já com um QRS limítrofe, tá? Um QRS aqui em torno de 100 milissegundos. Com 3 horas da ingestão, ele fez hipotensão refratária e já tinha um QRS bem diferente, né? Já tinha um alargamento, já tinha um desvio de eixo, e aí a gente começou o bicarbonato com 3 horas. Só que com 6 horas de ingestão, ele mantinha
a hipotensão e já estava com o bicarbonato ajustado, com pH de 7,49. E aí a gente iniciou a emulsão lipídica para esse paciente. E aí, com 8 horas de ingestão, o paciente estava com pressão normal, tá? Sem uso de aminas, mantivemos o bicarbonato de sódio com um ajuste adequado e a gente fez o bolus aqui, né, no T6, aqui cortou, e já tinha normalizado o eletrocardiograma. Então, assim, eu acho esse paciente muito bonito. Essa progressão eu acho super legal. E o último aqui, gente, é um paciente que chegou grave já, no T3 de chegada, de admissão. Ela já estava hipotensa e já mantendo taquicardias ventriculares não sustentadas, ela tinha hipotensão e uma arritmia já importante, a admissão. A admissão, ela já começou a receber bicarbonato e aminas, só que com menos de 1 hora de admissão, ela evoluiu com a PCR, que foi abortada, mantendo arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, grave, hipotensão, e ela recebeu lidocaína, assistência PCR, aminas, fizemos mais bolos de bicarbonato, é uma paciente que recebeu muitos bolos de bicarbonato, vocês vão ver na próxima slide, e começamos a emulsão lipídica no T4. E aí esse paciente foi transferida para o CTI, foi entubada, né, na admissão, manteve instabilidade hemodinâmica ainda por muito tempo, mas não apresentou mais arritmias. E aí ela recebeu alta sem sequelas 7 dias após a admissão. No total, durante esse tratamento inicial, aí, ela recebeu 2.000 ml de bicarbonato, é lógico que não foi na primeira hora, né? Foi ao longo das primeiras 24 a 48 horas da admissão, e recebeu 2 bolos de emulsão lipídica. E saiu bem a paciente. Era uma paciente grave, que provavelmente, se ela não tivesse recebido essa abordagem, ela ia ter ido a óbito. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas foram as minhas bibliografias e eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Excelente, Juliana. Obrigado pela apresentação, super esclarecedora e com bastante atualizações aí. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, o pessoal está escrevendo agora no chat, né? Eu consegui parar de compartilhar? Conseguiu. Né? Tá, isso. Está craque nisso já, posso chamar mais vezes. Gabriel, aula muito boa, parabéns. Francisco, excelente. Juliana, Juscelina, excelente apresentação. Gabriel Peixoto, poderia repetir as doses de bicarbonato? O que a gente faz normalmente é 1 a 2 miliequivalente por quilo, que aí no bicarbonato 8,4%, que é o bicarbonato que a gente tem na maior parte dos serviços, é equivalente a 1 a 2 ml por quilo. Então, a gente faz 1 a 2 ml por quilo em bolos, depois a conduta do nosso serviço, né? Que, como eu falei, a conduta pós esse bolos, ela não tem consenso na literatura. O que a gente faz é deixar o bicarbonato a 20 ml por quilo em bomba de infusão contínua e pautando pelo pH sérico. A gente aumenta ou diminui esse bicarbonato a 20 ml por quilo de acordo com o pH, que tem que estar entre 7,45 e 7,55. Qual a frequência que vocês fazem essa gasometria? De hora em hora? Depende muito. Depende da gravidade do paciente, mas, assim, normalmente no paciente grave, a gente costuma fazer de 2 em 2 horas, nos pacientes que mantêm uma estabilidade de 4 em 4 horas, mais ou menos. Legal. Gabriel agradeceu. Enquanto o pessoal está escrevendo e perguntando, eu anotei uma aqui, deixa eu ver. Juliana, parabéns pela aula. Os pacientes com QRS alargado, refratário a bicarbonato, tem preferência por lidocaína ou emulsão lipídica primeiramente? A lidocaína a gente faz na presença de arritmia ventricular maligna, né? Independente de bicarbonato ou emulsão, se tem arritmia ventricular associada à instabilidade, a gente faz a lidocaína. Na presença isolada do alargamento de QRS, é bicarbonato, se for refratário, emulsão. O Juscelino pergunta se vocês fazem dosagem de antidepressivos aí no João 23. A gente já fez, a gente teve durante um bom tempo, a gente teve dosagem no serviço, eu não sei durante quanto tempo. Nos meus primeiros 10 anos no serviço, a gente ainda tinha dosagem, a gente fazia,
mas dos últimos anos para cá a gente não tem mais no nosso laboratório, a gente não faz mais a dosagem. Atualmente a gente não faz. Quando você disse que você faz eletrocardiograma de hora em hora lá, seriado, né, no paciente, vai até quando, assim? Você faz até as 6 primeiras horas, 12 horas, 24 horas? Como que é essa padronização de vocês? Isso vai muito do paciente. Por exemplo, se é um paciente que tem um eletro normal, mas com um QRS, com um QT limítrofe, né? Que é aquela coisa que eu brinquei do sinal amarelo, a gente faz ele mais próximo. Então, se o meu primeiro QRS está normal, mas o meu QT está limítrofe, daqui a 1 hora eu vou fazer o eletro e vou acompanhando. Se nos meus primeiros 2 eletros o paciente mantém estabilidade, já está saindo aquelas primeiras 6 horas da intoxicação, eu vou espaçando para 4 em 4 horas, 6 em 6 horas. Então, isso é muito dinâmico de acordo com a gravidade do paciente. Se o paciente chega para mim já perto do final das primeiras 6 horas, sem sinais de gravidade, eu tenho mais tranquilidade de espaçar esse eletro, sabe? Mas o que a gente faz normalmente? Nas primeiras 2, 3 horas, a gente faz um eletro de horário de 1 hora, e depois disso a gente vai espaçando para 4 em 4, 6 em 6 horas, se o paciente não apresentar sinal de gravidade. Juliano, assim, pode ser que esses pacientes podem evoluir com agitação, delírio. Vocês fazem alguma intervenção? Como que é o protocolo de vocês aí? A intervenção prioritária, no caso da agitação, é contenção mecânica. Se a gente precisar fazer contenção química, a gente faz com benzo de ação curta e rápida, por exemplo, um midazolam numa dose mais baixinha. Então, 1,5 a 2,5 miligramas V do midazolam, porque o que acontece é que a gente pode acabar de empurrar o paciente para o rebaixamento de nível de consciência, né? Então, assim, se ele tem a gente tem uma previsibilidade que é um paciente que vai evoluir com rebaixamento de nível de consciência, eu posso diminuir o intervalo aí entre agitação e rebaixamento se eu fizer o benzo. Então, se é um paciente realmente que ele não está dando conta da contenção mecânica, está sendo arriscado para ele, para os outros a gente faz um benzo, mas geralmente um benzo de ação curta e rápida. O de escolha nosso é o midazolam. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar, gente, é que nunca fazer haloperidol para esses pacientes, né? Prometazina, porque aí a gente também tem atuação em QT e QRS e aumenta a chance de arritmia cardíaca. Então, diante da agitação, o benzodiazepínico é a escolha mesmo, mas o ideal é a gente dar uma segurada, porque geralmente o que acontece é isso, o paciente agita e depois ele deprime, né? Mas quando a gente usa é o midazolam. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Ivete, parabéns, muito objetiva, esclarecedora, obrigado. Né? As palestras da Juliana sempre são bem ricas. A Marisete está. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, Juliana, para você. Parabéns, ótima aula da Marisete. Então é isso, Juliana. Gostaria de novamente agradecer pela aula, excelente palestra. E muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom final de semana para vocês aí, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Então, só lembrando novamente, hoje nós tivemos essa palestra com a doutora Juliana, retornamos agora no dia 6 de setembro, tá? No dia 6 de setembro nós vamos falar sobre o uso do azul de metileno com a doutora Camila Carbone Prado, doutora Camila do Ciatox de Campinas. Aí vejo todos vocês lá no dia 6 de setembro. Excelente final de semana, Juliana, a todos, e até a próxima.